E o profeta Oséias não é diferente. O tema dessa mensagem é prostituição, juízo e restauração. Prostituição, juízo e restauração. Oséias capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo de número 1. Prostituição, juízo e restauração. Esse é o tema da nossa mensagem. Oséias capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti. Estamos aqui, ó Deus, para adorar, como acabamos de cantar. Mas estamos aqui, Senhor, também para ouvirmos a Tua palavra. Pela Tua palavra o Senhor fala aos nossos corações. Pela Tua palavra o Senhor nos orienta. Pela Tua palavra o Senhor nos corrige. Pela Tua palavra vem a fé. Porque como está em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós pedimos, Pai, então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja falando conosco. Pedimos que o Senhor venha estar trabalhando, ó Deus, em nossos corações agora. Queremos, ó Pai, receber a Tua palavra. Queremos ser fortalecidos na fé. Queremos sair daqui, Senhor, transformados pelo Senhor, se precisamos de transformação. Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos assim, repreendemos, ó Deus, o diabo agora e seus demônios. Repreendemos toda a ação do inimigo que se levanta contra a Tua palavra. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abrindo os olhos aos cegos, para que vejam, que o Senhor venha estar desimpedindo os ouvidos dos surdos, para que ouçam. Oramos, Pai, para que em nome de Jesus, todo bloqueio espiritual seja removido, e Pai, que a Tua palavra encontre lugar em cada coração aqui. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é nossa intenção estar sempre pregando no Antigo Testamento também, e nós vamos estar, nossa intenção é estar pelo menos uma vez por mês, ou a cada 40 dias, pregando num dos profetas do Antigo Testamento. E nós vamos começar então hoje com o profeta Oséias. Como os irmãos podem perceber aqui neste capítulo, no capítulo de número 1, esse capítulo é uma palavra que Oséias recebeu do Senhor, só que essa palavra, meus irmãos, não foi recebida em um dia e nem escrita num dia só,
porque Oséias recebe a palavra do Senhor, depois disso ele vai, se casa, e depois disso ele tem 2 filhos, né, e uma filha, e só depois então é que ele vai escrever esse capítulo que nós temos aqui diante de nós. Então esse texto que nós temos diante de nós não foi escrito assim tão rapidamente. A maioria dos estudiosos vê Oséias como um profeta que está no reino de Judá, mas trazendo uma palavra para o reino de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. A mensagem de Oséias abrangeu do ano 750 até o ano 722 a.C., ou seja, Oséias profetizou por 28 anos, até a queda de Samaria pelo Império Assírio. Agora, meus irmãos, precisamos entender um pouco do contexto da época. Oséias profetizou numa época de muita prosperidade econômica. Era um tempo de grande prosperidade econômica no Reino do Norte, um tempo de grande prosperidade econômica em Samaria. Só que a prosperidade não levou o povo para perto de Deus. Pelo contrário, a prosperidade afastou o povo da presença do Senhor. O povo, diante da prosperidade, começou a se acomodar e começou a adorar a falsos deuses, dos cananitas. Foi uma época de prosperidade econômica unida a um declínio espiritual. Instalou-se ali no Reino do Norte o sincretismo, ou seja, havia uma mistura da verdadeira religião com falsas religiões. E nesse sincretismo, o povo adorava a Deus, mas também adorava os deuses cananitas, especialmente a Baal. O povo daquela época adorava a Deus, mas também cometia grandes excessos de pecado. Então imagine um povo que se reunia para adorar a Deus, um povo que nos lábios tinha a adoração, mas o seu coração estava longe de Deus, porque era um povo que, ao mesmo tempo que adorava a Deus, se prostituía, se embriagava e cometiam vários excessos. E a liderança religiosa daquela época concordava com isso. A liderança religiosa daquela época aceitava isso, aceitava tanto o sincretismo quanto os excessos, quanto o povo se prostituindo e se embriagando. Então havia um acordo. O pecado naquela época havia se tornado algo normal, havia se tornado algo comum. Havia um comum acordo para pecar. Quem estava de acordo? O povo, o Estado e a religião. Todos estavam de acordo que era possível adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar outros deuses. Era possível adorar a Deus e ao mesmo tempo se embriagar e se prostituir e cometer todo tipo de excessos de pecado. Então havia um comum acordo. Só que, meus irmãos, Deus não fazia parte desse acordo. Deus não fazia parte desse acordo. O povo fazia parte desse acordo, o Estado fazia parte desse acordo, a religião, os líderes religiosos faziam parte desse acordo, mas Deus não fazia parte desse acordo, porque Deus, meus irmãos, não comunga com o pecado. Deus jamais aceitará o pecado, ainda que todos o aceitem, ainda que todos digam que o pecado é normal. Deus jamais aceitará o pecado como sendo algo bom, como sendo algo que possa fazer parte daqueles que são verdadeiramente seus. E devido ao contexto histórico, Oséias tem uma mensagem que se encaixa bem na nossa realidade. Porque, meus irmãos, as facilidades tecnológicas e econômicas do nosso tempo não têm levado as pessoas para perto de Deus. Nós também estamos vivendo dias em que as pessoas adoram a Deus, muitos se dizem crentes, adoram a Deus, mas ao mesmo tempo que adoram a Deus, adoram também este mundo,
amam o mundo está no coração de muitos que se dizem adoradores. Muitas pessoas adoram a Deus, mas comungam com o pecado. Muitas pessoas vêm até a igreja para adorar a Deus, mas vivem cometendo excessos em suas vidas. Prostituição, embriaguez. Muitos crentes vivem isso como algo comum em suas vidas. Então, meus irmãos, nós vivemos num tempo também de sincretismo. E pior, nós temos visto que muitos religiosos têm considerado o pecado como algo comum e aceitável. Assim como estava acontecendo lá na época de Oséias. Estão tentando fazer um acordo entre o povo, o Estado e a religião, para que alguns pecados se tornem comuns, para que alguns pecados se tornem aceitáveis. Mas o livro de Oséias nos mostra, meus irmãos, que Deus jamais aceitará o pecado no meio do seu povo. Então a mensagem de Oséias tem 3 pontos principais. A mensagem geral de Oséias tem 3 pontos principais: traição para com Deus, julgamento da parte de Deus e o amor leal de Deus. Porque ainda que o povo seja infiel, Deus permanece fiel à sua aliança. A mensagem de Oséias, meus irmãos, é uma mensagem bastante forte, pois Oséias faz uso da figura da família. Oséias, a sua esposa e os seus filhos, como nós vemos no texto, são representações de um povo desfigurado, que num futuro próximo seria então restaurado pelo Senhor. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a prostituição. Nosso sermão, como os irmãos podem ver no Data Show, tem 3 pontos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a prostituição. Veja ali o capítulo 1, versos 1 a 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, veja o que o Senhor disse a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então veja, meus irmãos, que no Antigo Testamento Deus fala por meio de figuras e por meio de representações. Deus fala por meio de figuras vivas, representações vivas. E Deus deu ordem a Oséias. E a ordem que Deus deu a Oséias foi para que ele se casasse com uma prostituta. Deus ordenou a Oséias que ele se casasse com uma mulher que lhe seria infiel. E todas as pessoas vendo isso, todas as pessoas vendo que Oséias se casara com uma mulher infiel, diriam: ele se casou com uma mulher prostituta, ele se casou com uma mulher que lhe é infiel. E nós sabemos, meus irmãos, que casamento é aliança. Amém, queridos? Casamento é aliança. Aqueles que são casados, em geral, aqueles que são casados usam uma aliança, porque casamento é aliança. A principal aliança entre os homens é a aliança do casamento. E Oséias se casou, por ordem de Deus, com uma mulher que lhe seria infiel na aliança. E por que Deus ordenou isso ao seu profeta? Imagine, meus irmãos, quem daria ouvidos a um profeta casado com uma mulher infiel? Quem daria ouvidos a um profeta casado com uma prostituta? Imagine um pastor casado com uma mulher infiel.
O que você pensaria desse pastor? Oséias era esse pastor no seu tempo. Ele era um pastor casado com uma mulher infiel. Qual era o propósito de Deus, meus irmãos? O propósito de Deus para com os contemporâneos de Oséias era mostrar que Deus no passado havia feito uma aliança com Israel. Quando Deus fala com o seu povo no Antigo Testamento, Deus fala em termos de aliança. E Deus estabeleceu com o seu povo no Antigo Testamento uma aliança como que aliança de casamento. Deus é o marido fiel, mas Israel se tornou uma mulher infiel, uma prostituta. Israel era infiel à aliança do Senhor. Israel era infiel, desobedecendo aos mandamentos, adorando falsos deuses e literalmente se prostituindo, pecando de toda sorte e de toda maneira contra o Senhor. Meus irmãos, através de Oséias, Deus está falando com a nossa geração. Não podemos calar a voz do profeta. Deus nos fala hoje pela sua palavra, Deus nos fala hoje pelo seu profeta. Porque, meus irmãos, no dia do nosso batismo, ouça isso, no dia do nosso batismo, nós entramos em aliança com Deus. Amém, queridos? No dia do nosso batismo, nós entramos em aliança com Deus. E nós relembramos, nós rememoramos essa aliança todas as vezes que celebramos a Santa Ceia. O que nós falamos no momento da ceia? Nós dizemos esse cálice, lembrando as palavras de Jesus, nós dizemos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia aliança, no Novo Testamento também há aliança, a aliança continua. E nós, no dia do nosso batismo, entramos em aliança com Deus para obedecermos ao Senhor, para obedecermos aos seus mandamentos, para adorarmos, para servirmos ao Senhor, para darmos bom testemunho a este mundo, sendo verdadeiro sal e sendo verdadeira luz. Essa aliança que nós temos com Deus, por meio de Jesus, é tão forte quanto a aliança do casamento. Contudo, muitos crentes têm quebrado a aliança e têm se prostituído, vivendo em desobediência, em sincretismo e às vezes em literal embriaguez e prostituição. Esses crentes que vivem dessa maneira dissolutamente são a esposa infiel de Oséias, Gomer. Porque veja isso, meus irmãos, Gomer era a esposa infiel de Oséias. E eu faço uma pergunta, o que você me diz? Como está a sua aliança com Deus? Você é a esposa fiel ou a esposa infiel? Deus sabe, meus irmãos. Deus sabe quem nós somos diante dos seus olhos. Ele conhece cada um daqueles que são seus. Então o que Deus faz aqui por meio de Oséias é mostrar ao povo, através do casamento vivo de Oséias, que o povo da aliança estava quebrando a aliança ao se prostituir com falsos deuses, especialmente o deus Baal. E quando isso acontece, todas as vezes que o povo se afasta da aliança, vem o juízo de Deus, vem o julgamento de Deus sobre o seu povo. E esse é o nosso segundo ponto, meus irmãos, o juízo. Veja ali o verso de número 2. O verso de número 2 diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então imagine que um povo infiel gera filhos infiéis. Via de regra, porque há exceções, é claro, os filhos seguem o caminho dos pais. E Oséias teve 3 filhos, ou melhor, 2 filhos e uma filha com a esposa infiel. E os filhos de Oséias
eram um sinal. Os filhos de Oséias eram uma figura para Israel. E veja que Deus disse para ele, né? Você vai se casar com uma prostituta e você vai ter filhos de prostituição, e isso porque a terra se prostituiu. E Oséias então tem 3 filhos, e quem coloca os nomes nos filhos de Oséias não é Oséias nem Gomer. Quem escolhe os nomes dos filhos de Oséias é o próprio Deus. E os nomes dos filhos de Oséias são nomes, aliás, de juízo, são nomes de julgamento. Veja, meus irmãos, ali o primeiro filho, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel. Esse é o primeiro filho. Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Jezreel, meus irmãos, significa Deus semeia e Deus planta. É isso que significa Jezreel. Deus semeia e Deus planta. E havia naquela época um vale muito bonito, um vale fértil, um vale de prosperidade, cujo nome do vale era Jezreel. Só que naquele vale havia acontecido coisas terríveis. Naquele vale, um rei chamado Jeú havia matado outro rei, Acabe, e havia matado toda a descendência desse outro rei. Jeú havia matado toda a descendência de Acabe, e ali Jeú havia matado muitas pessoas. E Deus está dizendo então que Ele vai fazer justiça contra o povo de Israel por causa dos seus pecados. É isso que Deus está dizendo. Veja mais uma vez o verso de número 4. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel. Ou seja, muito sangue havia sido derramado naquele vale fértil. Castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, meus irmãos, Deus ordena a Oséias que coloque o nome do seu primeiro filho de Jezreel, para que o povo de Israel soubesse que Deus visitaria com o seu juízo aquela nação que estava se prostituindo com falsos deuses. Oséias tem agora uma filha. Veja o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Tornou ela, ou seja, a esposa infiel, Gomer, tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então Deus diz para Oséias colocar o nome de sua filha de desfavorecida. E nós sabemos, meus irmãos, que desfavorecida é o contrário do favor. Nós sabemos que graça é favor e merecido. Amém, meus irmãos? Graça é favor e merecido. E a graça representa o quê? O perdão de Deus para os nossos pecados. Mas Deus está dizendo que essa filha de Oséias deveria se chamar desfavorecida. Ou seja, ela deveria se chamar não graça, porque Deus não perdoaria o pecado daquele povo obstinado, o pecado daquele povo que não se convertia. Deus não perdoaria o pecado daquele povo impenitente. Oséias, logo depois que a desfavorecida é desmamada, Oséias tem mais um filho, e o nome desse filho é Não Meu Povo. Veja o verso de número 8. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então esse terceiro filho de Oséias deve se chamar Não Meu Povo, e Deus diz que não é povo dele o povo infiel,
aqueles que andam fora da aliança não são seu povo e ele também não é o seu Deus. Meus irmãos, veja que a história é forte e é bastante chocante, porque Deus realmente quer nos chocar. Deus quer que nós fiquemos chocados com o pecado e com as consequências do pecado. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso. Eu imagino que não foi fácil para Oséias se casar com uma esposa infiel, porque num casamento nós queremos que haja fidelidade. Eu imagino que não foi fácil para Oséias colocar esses nomes nos seus filhos. Imagine chamar o primeiro filho de Jezreel, um local que lembrava o pecado sanguinário de Jeú, chamar a menina de desfavorecida. Imagine que por onde essa criança ia, junto com Oséias, todos olhavam para sua filha e diziam: o nome dela é desfavorecida. E Oséias, como profeta de Deus que era, dizia: ela representa que Deus não concederá mais o seu favor a Israel para perdoar. E imagino também a dificuldade de chamar o terceiro filho de não meu povo. Mas o fato, meus irmãos, é que nós precisamos levar a sério o pecado e as consequências do pecado. Porque quando nós vivemos em pecado, nós estamos vivendo quebrando a aliança. Quando vivemos em pecado, somos a esposa de Oséias, a esposa infiel. Quando vivemos em pecado, Deus promete que Ele vai castigar a nossa iniquidade, se não houver arrependimento. Quando vivemos em pecado, deliberadamente em pecado, não receberemos, aqueles que vivem em pecado, deliberadamente em pecado, não receberão o favor de Deus. E ainda que se considerem povo de Deus, não são povo do Senhor. E todo o restante do livro de Oséias vai procurar mostrar isso, que aqueles que vivem deliberadamente em pecado não são povo do Senhor, e Ele não é o seu Deus. Mas veja, meus irmãos, se a mensagem acabasse aqui, nós iríamos para as nossas casas muito tristes, e com uma palavra pesada. Mas esse não é o fim que Deus tem para nós. Deus tem para nós restauração. Amém, queridos? Ainda que o povo se prostitua, Deus não quer vir com juízo. Deus quer vir com graça. Deus quer restaurar o seu povo. Amém, meus irmãos? E a mensagem de Oséias, ela se mescla nisso. Ao mesmo tempo que Deus chama o povo ao arrependimento, Deus mostra a sua graça ao seu povo. E a graça nós vemos a partir do versículo de número 10. Veja comigo. O Senhor diz: todavia, ou seja, apesar de todos os pecados de Israel, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Veja, meus irmãos, que do versículo 10 em diante, há uma virada, há uma mudança muito grande. Como essa mudança acontece? Essa mudança, meus irmãos, ela é feita pelo próprio Deus. Essa mudança acontece através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É assim que essa mudança acontece. E como nós vemos aqui, meus irmãos, que tudo é uma representação, o nome de Oséias também é uma representação, porque o nome de Oséias significa Deus salva. Amém, queridos?
E nós sabemos que quando nós estamos no lamaçal do pecado, quando não há mais esperança para nós, quando estamos mergulhados no excesso do pecado, Deus vem e nos salva pela sua graça, porque Deus tem esse poder maravilhoso de fazer com que aonde abunda o pecado, superabunde a sua graça. E a graça do Senhor é maravilhosa, a graça do Senhor é melhor do que a vida. Deus estava falando com aquele povo através de Oséias, não para que aquele povo fosse condenado, mas para que aquele povo percebesse o amor leal de Deus. Porque ainda que eles eram considerados por Deus, ainda que eles eram aos olhos de Deus a esposa infiel, Deus era o marido fiel. E veja o que Deus diz no verso de número 10. Deus diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Os irmãos se lembram da onde vem isso, meus irmãos? Lá de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Você pode ver depois em Gênesis capítulo 22. Deus fez uma aliança com Abraão. Primeiro Deus chama Abraão para fora da sua tenda e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, porque assim como não se pode contar as estrelas, assim não será possível contar a sua descendência. Mas Deus também disse a Abraão, em outra ocasião: assim como não se pode contar as areias, assim também será a sua descendência. E Deus está dizendo: o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E Deus está dizendo isso, meus irmãos, porque Ele é fiel à sua aliança. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, isso Deus cumprirá. E veja o que Deus diz mais. No lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 9, também Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, nos fala a respeito dessa restauração. E fala que essa palavra do Senhor se cumpre no Novo Testamento. Porque, meus irmãos, em todos os lugares da terra, onde se dizia que ali não havia filhos de Deus, agora em todo lugar se encontram filhos do Deus vivo. Porque de toda a tribo, língua, povo e nação, há filhos de Deus. E se pode dizer a nosso respeito que nós somos filhos do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Somos filhos do Deus vivo. E veja o que diz o versículo de número 11. Diz que todo o povo de Deus se congregará sobre um só cabeça. E nós sabemos quem é esse cabeça. Esse cabeça é o Senhor Jesus. Todo o povo de Deus no Novo Testamento se congrega em Cristo. Todo o povo de Deus sobe da terra pela pessoa de Jesus Cristo, meus irmãos. E o vale, onde seria um vale de julgamento, o vale de Jezreel, é tornado por Deus um vale de salvação. Como nosso Deus é maravilhoso. Ele reverte as coisas, Ele reverte as situações. E veja o capítulo 2, o verso 1, diz assim: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Deus muda o nome dos filhos de Oséias. Deus muda. E sabe como Deus faz isso, queridos? Transformando e mudando nossos corações. Transformando e mudando os nossos corações. Porque aqueles que são povo do Senhor estão debaixo de um só cabeça, que é Jesus Cristo. E agora, o povo do Novo Testamento não é um povo mais que se prostitui com falsos deuses, não é um povo que vive em excessos de pecado, mas é um povo que agora segue a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E aqueles que seguem a Jesus são verdadeiro sal, são verdadeira luz,
Temos, meus irmãos, um novo coração, temos a mente de Cristo Jesus, nosso Senhor. E somos povo de Deus, e recebemos o favor de Deus, as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós constantemente. Amém, queridos? Eu quero que você curva a sua cabeça agora. Se coloque diante de Deus em oração. Quem é você aos olhos de Deus? Aos olhos do Senhor, porque não cabe a mim, nem a ninguém mais julgar a você. Mas o homem deve examinar a si mesmo, o homem deve julgar a si mesmo. Quem é você aos olhos do Senhor? A esposa infiel ou a esposa fiel? O crente fiel ou um crente infiel? Um crente que vive a aliança ou um crente que despreza a aliança? Um crente que adora somente ao Senhor ou um crente que adora ao Senhor e também adora outros deuses? Um crente que vive em santidade ou que vive nos excessos de pecado? Quem é você aos olhos de Deus? Mas eu digo a você, pela palavra e pelo Espírito, pela palavra e pelo Espírito que fala pela palavra, Deus muda todas as coisas e faz novas todas as coisas. Ele é o Deus que restaura todas as coisas, e Deus quer restaurar a aliança dele conosco. Deus quer restaurar a aliança e fazer do seu povo, fazer de nós uma esposa fiel como igreja, fazer de nós filhos que são fiéis a Ele, que Ele é fiel a nós, filhos aos quais Ele quer abençoar. Então coloque a sua vida diante do Senhor e diga ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, quero ser de fato nova criatura. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra diante de nós. A Tua palavra, Senhor, é forte, a Tua palavra penetra em nossos corações como espada de dois gumes. O homem, Senhor, fica exposto diante da Tua palavra. O nosso pecado é colocado diante de nós, mas nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor, nos humilhamos diante de Ti. Ó Deus bendito, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões. Nós Te louvamos, ó Deus, porque mesmo quando falhamos, mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Agora, Pai, diante do Teu amor leal, e em resposta ao Teu amor leal, nós queremos também ser leais à Tua aliança. Queremos, ó Pai, Te amarmos verdadeiramente, e amarmos somente a Ti. Queremos, ó Pai, Te amar como esposa fiel. Queremos, ó Pai, Te amar sobre todas as coisas, com toda a força do nosso coração, da alma e do entendimento. E queremos, Pai, em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam abençoados como um vale fértil. Queremos, ó Pai, que as nossas filhas recebam o Teu favor, que é abundante. E queremos, ó Pai, que os nossos filhos sejam reconhecidos por todos como filhos do Eu Sou, filhos do Deus vivo, povo do Senhor. Ó Deus bendito, perdoe os nossos pecados todas as vezes que nos afastamos da Tua aliança e restaura, ó Deus, a nossa sorte. Nós oramos, ó Deus, assim e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos cantar um hino ao nosso Deus.